Mais uma vez estamos juntos para louvar o nosso Deus. É um grande prazer estar com você. Espero que você esteja bem, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que esse vídeo possa trazer conhecimentos, possa trazer bênçãos para cada um de nós. Muito obrigado a você que tem assistido os nossos vídeos. Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando. É um grande prazer ter você conosco. Assista até o fim. Vamos dar continuidade hoje ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a segunda mensagem angélica. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade. Te pedimos a tua bênção nesse instante. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor se faça presente neste momento e também no momento em cada uma das pessoas que estiverem assistindo, que o Senhor possa incentivá-los e ajudá-los a entender esta mensagem. Muito obrigado por tudo. Fique conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no vídeo anterior nós falamos sobre a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14. Nós entendemos que a primeira mensagem angélica trazia a mensagem do juízo de Deus. O juízo que acontecerá no céu, o juízo celestial, no santuário, né, em que todos os nomes serão passados e estudados. Esta mensagem do juízo foi pregado, era a primeira mensagem angélica. E como o juízo aconteceria em 1844, esta mensagem foi pregada um pouco antes. E o principal cumprimento, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O principal cumprimento foi em 1844, quando finalmente chegou o momento de início do juízo celestial, mas esse cumprimento se estende durante os tempos e passa pela nossa época e chegará até o fechamento da porta da graça. Hoje nós falaremos sobre a segunda mensagem angélica. São 3 as mensagens. Mensagens especiais para o nosso tempo, para o tempo do fim. E o verso para a mensagem de hoje é Apocalipse 14, verso 8. Diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, você já sabe que anjo significa mensageiro. Nós já falamos no vídeo anterior. Então, esta mensagem também é aquele grupo especial que trará essa mensagem do segundo anjo para o conhecimento de todas as pessoas. Portanto, esse anjo, descrito aqui em Apocalipse 14, verso 8, é um grupo de pessoas do tempo do fim que levará a mensagem para aqueles que não conhecem o Evangelho. E ele dizia, a mensagem era a seguinte, caiu a grande Babilônia. Não é? A grande Babilônia. O que isso significa? Primeira coisa, uma pergunta besta, aparentemente. Por que a segunda mensagem vem somente depois da primeira? Parece lógico, né? Mas vamos estudar isso. A primeira mensagem trazia o momento do juízo. E a segunda mensagem precisava vir exatamente após a primeira mensagem. Por quê? As pessoas, ou quem não entendesse e aceitasse a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do juízo, a mensagem de adorar a Deus como Criador, que era isso que o primeiro anjo dizia, enaltecendo Deus como Criador e nos levando à adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus Criador dos céus e da terra, porque em algum momento chegaria esse juízo. As pessoas que não aceitaram, que não entendessem, que não aceitassem e não entendessem essa mensagem, a elas viria essa segunda.
caiu a Babilônia. Ou seja, caiu da graça de Deus porque não aceitaram a mensagem que Deus havia trazido para ela. Por isso que a segunda mensagem só poderia vir após a primeira. Agora, a quem se referia Babilônia? Que o verso diz, caiu Babilônia. Exemplifica a igreja romana apostatada. Aquela prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Às vezes nós entendemos a Babilônia como essa igreja caída, que caiu dos ensinamentos, que se opôs aos ensinamentos. Porém, nesse período, se a primeira mensagem angélica foi antes de 1844, mas bem próximo ali, alertando o povo que o juízo de 1844 chegaria, e a segunda veio após a primeira, o tempo da segunda mensagem era de 1844 para cá, logicamente, então. E caiu Babilônia. A igreja apóstata, a prostituta que a Bíblia fala, já havia caído há muito tempo. Ela já vinha caída há muito tempo. Então essa mensagem não pode se aplicar a essa igreja, porque o caiu Babilônia tinha uma época certa para que ela caísse. Então a quem se refere a Babilônia que caiu em Apocalipse 14, verso 8? As filhas da Babilônia mãe. Por quê que se refere a elas? As igrejas protestantes obedeciam o conhecimento da Bíblia. A partir do momento que a mensagem de adoração ao Deus Criador, em 1844, a primeira mensagem angélica, foi rejeitada por todas essas denominações que não aceitaram continuar servindo a Deus e obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo a Bíblia como um todo, o pedido de Deus, a palavra de Deus, a estas igrejas, a estas congregações, a estas denominações, caíram da graça de Deus. E então entendeu que em 1844 a purificação do santuário seria a volta de Jesus. O evento estava errado, embora a data estava certa. Com estudos aprofundados, entendeu-se então que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, mas era sim a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Porém, aqueles que não entenderam essa mensagem, não aceitaram essa mensagem e não continuaram na pregação dessa mensagem, caíram então dos ensinamentos que a Bíblia oferece para você e para mim. E este é o simbolismo do caiu a Babilônia. A queda só veio depois da pregação da mensagem de adoração e de juízo, do juízo de Deus da primeira mensagem angélica. Deixou de aceitar, caiu da graça de Deus. Elas se opuseram à obediência ao Criador. Deixaram de obedecer o que a Bíblia nos pede, o que a Bíblia nos ordena, para aceitar ensinamentos de homens. As igrejas protestantes, as denominações que não entenderam essa mensagem, caíram da graça de Deus, porque não obedeceram às verdades contidas naquela mensagem. Preferiram recusar as verdades contidas na palavra de Deus na Bíblia, inclusive os mandamentos do nosso Deus que está contido em Êxodo 20. Por isso, caiu da graça de Deus. Mesmo podendo ter acesso à Bíblia, não entenderam a mensagem total. Porque mesmo tendo acesso, até 1798, em que a Igreja Romana dominava com braço de ferro, a leitura da Bíblia era proibida.
A partir do momento de 1798 em que o Papa foi preso, que a Bíblia chama de ferida mortal, a Bíblia então começou a circular. Em 1804 surgiu então a primeira sociedade bíblica na Inglaterra. Por volta de 1814, 16, surgiu a segunda sociedade bíblica nos Estados Unidos. E as Bíblias foram sendo espalhadas por todo o mundo. A leitura da Bíblia foi sendo acessível a todos. E a compreensão das profecias, a compreensão das mensagens contidas na Bíblia foi tendo um longo alcance. As pessoas começaram a ter conhecimento da palavra de Deus. Pouco antes de 1844, a previsão do juízo. Porém, quando chegou exatamente nesse ponto, as mensagens sendo reveladas porque a luz de Deus estava brilhando e trazendo transparência, tanto a Bíblia de um modo geral como as profecias. Porém, não aceitaram o que a Bíblia continha. Não aceitaram estas mensagens próprias para a sua época, como eu disse, a verdade presente. Eu disse no vídeo anterior e vou novamente falar aqui nesse vídeo. Por ocasião dessa época, quando houve a decepção do povo de Deus em não receber Jesus, pois Jesus não veio em 1844, logo em seguida surgiu a teoria da evolução com o livro A Origem da Espécie de Charles Darwin. Satanás, ele sempre procura um caminho de desviar o povo de Deus. Satanás, ele sempre procura uma mensagem em que não contém toda a verdade, mas também não é totalmente mentirosa, para que assim o povo de Deus seja enganado. E próximo daquela mensagem, quando o povo estava completamente, a maioria, decepcionado, porque a pregação da mensagem bíblica, da profecia bíblica, não havia se cumprido no entender deles. Essa mensagem atingiu em cheio a população. E a primeira edição daquele livro, A Origem da Espécie, rapidamente se esgotou, porque as pessoas estavam ansiosas por uma mensagem, estavam desejosas de entender o que estava acontecendo. E Satanás então se aproveitou dessa oportunidade e lançou justamente dúvida sobre o caráter de Deus e sobre o Deus como Criador. E trouxe essa teoria da evolução que de lá para cá veio crescendo e até hoje ela permeia as nossas escolas, os nossos jovens e assim por diante. Portanto, isso foi nada mais, nada menos do que Satanás se aproveitando de uma situação para trazer dúvidas aos filhos do nosso Deus. Quando foi o principal cumprimento, então, desta segunda mensagem angélica? O principal cumprimento dessa mensagem foi logo após 1844, quando aquela profecia começou a ser estudada de que Jesus não veio. Os nossos irmãos da época começaram a estudar para tentar entender o que estava acontecendo. Descobriram novas mensagens, trouxeram novas mensagens, ou seja, a verdade sobre o que realmente havia acontecido. E muitos não aceitaram, duvidaram da palavra de Deus e caiu da mensagem. Mas essa mensagem ainda se estende até o fechamento, também, até o fechamento da porta da graça. Hoje, você não precisa, essa mensagem não precisa se cumprir em você. A Babilônia caiu, são aqueles que não querem entender a palavra de Deus, não querem aceitar os mandamentos, mas ela não precisa se cumprir em você. Se você hoje é uma pessoa que não entende a palavra de Deus ou que não obedece a sua palavra, ainda há tempo, ainda há oportunidade. Você, meu amigo, Deus está te chamando. Deus está desejoso de trazer você aos seus pés.
Deus está desejoso de fazer você, tornar você um conhecedor da sua palavra. Este é o momento de você se decidir. Deus anseia pela sua decisão. Você precisa lançar mão da palavra de Deus, estudar com afinco, com coragem e pedir o discernimento do Espírito Santo, pedir o auxílio do Espírito Santo para que, através da palavra de Deus, torne você um conhecedor dessas verdades e um candidato ao reino dos céus. Torne você um filho salvo pelo sangue de Jesus. Que você não receba essa mensagem, essa segunda mensagem, que você não caia da graça de Deus, mas que você receba essa graça e seja um filho obediente para que um dia você esteja na Canaã celestial. Desde a rejeição da primeira mensagem, uma triste mudança ocorreu nas igrejas. Quando a verdade é desprezada, o erro recebido é acariciado. Volto a dizer, quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e é também acariciado. O amor de Deus e a fé em sua palavra esfriam quando nós não recebemos a verdade. As igrejas ofendem o Espírito do Senhor porque não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o trabalho do Espírito Santo de clarear a nossa mente e entender a sua palavra. E esse tem sido em grande medida, o Espírito Santo tem sido em grande medida retirado deste povo porque não querem aceitar a palavra de Deus. Aqui essa mensagem também diz que tem dado, o final do verso, tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. O que isso significa? Refere-se claramente à adulteração da verdadeira religião cristã, a religião de Jesus, obediência irrestrita à palavra de Deus. Meu irmão, mais uma vez eu quero falar ao seu coração. Nós não podemos ter dúvida da palavra de Deus. Deus não quer que questionemos as suas verdades. Quem sou eu, um pobre mortal, um ser humano, para questionar as verdades de Deus? As verdades de Deus não são para ser questionadas, elas são para serem aceitas. Deus pediu, a minha função, a tua função é aceitar, é obedecer. Se eu e você queremos ser salvos pela graça, nós precisamos fazer o que Cristo pede na sua palavra, sem duvidar, sem questionar, obedecer por amor. É por isso que Deus deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a maior prova do amor de Deus. Ele não quer que você o obedeça por medo ou por força. E é por isso que ele deu o livre-arbítrio. Ele quer que você obedeça porque você quer obedecer, por amor. Obedecer à verdade contida na palavra de Deus. Muito bem. A parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, ela tem uma forte ligação com a segunda mensagem angélica. Mateus 25, o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Essa mensagem tem uma forte ligação com a segunda mensagem angélica. Por quê? A parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas porque tinham azeite de sobra e 5 não estavam preparadas, tinham azeite apenas em suas lamparinas. Em algum momento houve-se o que nós chamamos de clamor da meia-noite. E isto é exemplificado para o tempo do fim também. Em algum momento, e Apocalipse 18 tem essa mensagem. Eu gostaria de ler para você Apocalipse 18. Apocalipse 18, o verso
Apocalipse 18, verso 4. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem do seu flagelo. Este é o clamor da meia-noite para o nosso tempo, para o tempo do fim. O clamor da meia-noite, da parábola das 10 virgens, para o nosso tempo é hoje. Naquele tempo, o clamor foi: eis o noivo, saí ao encontro. E hoje o clamor da meia-noite para o tempo do fim, para o nosso tempo, a verdade presente para o nosso tempo é: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, saia de onde dessas denominações em que estão caídas porque não obedecem os mandamentos de Deus. É o clamor da meia-noite. E 5 das 10 virgens, 5 estavam preparadas, aceitaram a mensagem, receberam a mensagem e entraram para a festa. Porém 5, as que não aceitaram a mensagem, as que não receberam, não estavam preparadas, caíram da graça de Deus e não entraram no reino. Assim acontecerá no tempo do fim. Ao ser ouvido o clamor da meia-noite: sai dela, povo meu. Se eu e você não aceitarmos esse clamor, não nos prepararmos hoje, as 5 virgens prudentes, elas se prepararam com antecedência. Esse é o momento, essa é a antecedência. Se nós não nos prepararmos hoje, quando ouvirmos o clamor da meia-noite, nós não teremos o azeite, não teremos o Espírito Santo, não estaremos preparados e vamos cair da graça. É uma mensagem para mim e para você de aceitação. A missão do remanescente, do povo de Deus, nesse tempo do fim, está em Abacuque 2, verso 2 e 3. A mensagem, vou repetir, a mensagem do remanescente para o tempo do fim está em Abacuque 2, verso 2 ao 4. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu e você devemos ser a mensagem. Eu e você devemos ser a luz. Eu e você precisamos testemunhar do amor desse Deus, para que outras pessoas que passem pela nossa vida, mesmo que elas passem correndo, elas verão Jesus, a luz de Jesus em mim e você. Quero chamar a tua atenção, meu irmão. Você quer ser esse homem, essa mulher preparada? Você quer ser essa mensagem escrita? Você quer ser esse testemunho vivo? Você precisa entender a mensagem de Deus. Não só entender, você precisa também aceitar. Abacuque diz que para mesmo aquele que passe correndo, ele consiga ler a mensagem, ou seja, consiga ver Jesus em você. Que o seu testemunho seja para a honra e glória de Deus. E ele continua dizendo em Abacuque 2, verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus voltará. É certo. Com certeza Jesus voltará. E ele voltará para buscar um povo que estiver preparado. Um povo corajoso, que teve coragem de levar o seu nome, o nome de Cristo, a outras pessoas. No céu não haverá coroa sem estrela. E a estrela na coroa representa pessoas que você levou aos pés de Jesus. Esta é a minha e a tua missão. Precisamos levar esse evangelho. Precisamos levantar bem alto a bandeira de Cristo. Precisamos mostrar as mensagens para o nosso tempo, para que as pessoas
que passarem pela nossa vida, mesmo que por um momento, ou mesmo que passem correndo, possam enxergar Jesus em mim e em você. E que a nossa vida possa ser uma luz para iluminar o caminho dessas pessoas até levar aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido também essa mensagem. Eu e você não podemos levar essa mensagem para a nossa vida, cair da graça de Deus. Nós precisamos estar em pé, para que quando Jesus voltar, estejamos de braços abertos para recebê-lo nas nuvens do céu. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela Tua mensagem. Muito obrigado pela Tua palavra. E te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo transforme a nossa vida e que nós possamos ser Teus mensageiros, que nós possamos levar a Tua palavra, as Tuas verdades, para que outras pessoas possam Te conhecer, Te aceitar e se prepararem para o Teu retorno a esse mundo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço a todos por estarem conosco até agora. Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo e não esqueça também, se você não é inscrito, de se inscrever no canal. Até a próxima e que Deus te abençoe.